Estamos de volta com o segundo bloco do programa Tribuna Livre, discutindo aqui segurança. Bom, Narciso queria falar sobre delação premiada, é isso, Narciso? Não, eu queria me reportar aqui aos três ilustres convidados aqui para falar de um instrumento que está provado que é absolutamente eficiente em qualquer investigação, mas me parece que no Brasil, dado os espetáculos midiáticos que estão acontecendo, eu queria me reportar, viu, doutor Bernardo, ao Instituto da Delação Premiada. Esse instituto já vem há 200 anos sendo utilizado nos Estados Unidos e ele foi reativado na época da Operação Mão Limpa na Itália e naquela época Norberto Bobbio já chamava a atenção para se fazer, ter o cuidado entre os prêmios, como é que ele chamava, de as sanções penais das sanções premiadas. E nós assistimos aqui no Brasil algumas delações premiadas que, se elas prosperarem, no meu modo de entender, esse instituto está condenado a ser desmoralizado no Brasil, que foi a delação da JBS. Porque, pelo que eu li, e está expressa e objetivamente claro, a delação premiada nunca poderia favorecer o Joelis Batista, para começar que ele é o chefe da organização. E o Instituto da Delação afasta esse benefício do chefe da organização. E depois, quando a delação premiada se revela mentirosa, que parece que é o que está acontecendo já com algumas delações, agora mesmo o Astério me mostra que o Ministério Público acaba de pedir a anulação da delação premiada do Delcídio do Amaral contra o Lula. Contra o Lula. Quer dizer, ele mentiu. Esse Joelis Batista também claramente mentiu na delação premiada dele. Eu pergunto, como é que aqui no Acre se está pensando de se utilizar esse instituto que está sendo tão banalizado no Brasil fora? Já se utiliza. Já se utiliza. Na verdade, eu acho que é um instituto, como o senhor mesmo disse, imprescindível, né? Eu acho que é um instituto de muita eficiência, agora é um instituto que tem que ser usado com parcimônia, né? O que nós percebemos é que é importante estabelecer algumas premissas. Primeiro, a colaboração premiada ela não vai ser nunca um único meio de prova, né? Dois, a delação premiada não vai, a parte falada, né, testemunhal da delação é secundária. Na verdade, o que mais interessa é aquilo em que o colaborador pode apontar em relação a provas, né, a novas provas no procedimento e novos autores daquela situação. Logicamente, os casos da JBS eu não posso me manifestar porque eu não conheço a investigação. Mas conheço aí o que eu eu leio nos falei jornais. um ligeiro parênteses para dizer o seguinte: há muitas críticas hoje de que se prendem muito preventivamente com o intuito único e exclusivo de obter essa premiação. Acha correto isso? Eu posso falar da minha experiência. Nós nunca utilizamos a prisão preventiva como uma forma de forçar alguém a colaborar. Né? Só para colaborar um pouquinho também com o debate aqui, Júnior, olha, veja, teve uma época que o Estado do Acre era refém do famigerado Esquadrão da Morte. O Instituto da Delação Premiada foi usado naquele momento ali com muita eficiência. Inúmeros policiais que, infelizmente, eram maus policiais e quem chefiava aquela situação lá, o coronel Idelbrando na época, teve como principal instrumento... era réu colaborador. Sim, doutor Emilson, mas dentro dessas regras estabelecidas para a delação premiada, mas elas não são novas do governo da Dilma, não? Não, isso é uma situação... A figura do réu colaborador foi usada, a gente chamava... Mas eu falo dentro dessa nova... Ela foi aperfeiçoada, a legislação foi aperfeiçoada. Eu acho que o grande problema é, em cima do que o Narciso falou, não é o Instituto da Delação Premiada. É, primeiro, como ela é usada, e ela tem que ser usada nos termos da lei.
E o que mais talvez hoje esteja a contribuir para a maioria das críticas é o espetáculo, é o vazamento seletivo. É criminoso, diga de passagem. É criminoso. É criminoso. É criminoso. Criminoso. Seletivo. Nós, no Ministério Público do Acre, temos regras de conduta, vamos usar isso entre aspas, e fazer o nosso trabalho sem querer expor ninguém. Está se vendo hoje, inclusive. Né? Sem expor ninguém. Ninguém sabe que tem uma operação, mas não sabe praticamente de O nada. interesse do Ministério Público do Acre é fazer justiça, é defender o Estado Democrático de Direito e não humilhar ninguém, e não seletivamente trazer informação A, B ou C. Evidentemente que eu não vou falar aqui de caso concreto de outras instituições que eu não conheço os termos, como disse aqui o doutor Bernardo. Mas eu acho que o que muitas vezes desacredita uma operação séria é a forma como espetaculosa como ela é divulgada. E isso está errado. E foi no final da década de 90 que a gente usou muito aqui a figura do réu colaborador. Final da década de 90, início dos anos 2000, a gente usou inúmeras vezes. Na verdade, inúmeras vezes. né? 96, em 98 nós usamos, em 99 nós usamos, nos anos 2000 nós usamos, com muita eficiência. Mas, secretário, o senhor usou a expressão aí, falou da vazamento. delação da Esquadrão da Morte do passado. Recentemente, um delegado de polícia aposentado diz que essas mortes que estariam ocorrendo não seriam entre facções, mas sim proveniente de um novo Esquadrão da Morte. Isso tem fundamento? Não vi fundamento nenhum, até porque a pessoa que disse isso, ela disse 2 anos antes, numa tribuna da Assembleia Legislativa. Foi o Walter Prado. Aí depois ele voltou a falar de novo. Inclusive, disse criticou ele, que é numa irresponsável. semana ia apresentar as provas. Depois ela voltou a falar de novo aquela situação, agora, recente, né? Sem nenhum dado. O dado completamente... A pessoa chega e empiricamente faz uma ilação como essa, sem nenhuma comprovação. Hoje, não é mais o tempo em que a gente trabalha somente no acho. A polícia, o Ministério Público, eles trabalham com métodos. E um método de investigação é um método dedutivo, em que a gente reúne inúmeros elementos. Por isso que o doutor Oswaldo está colocando aqui que não se usa somente o Instituto da Delação Premiada. Ora, se a pessoa aponta que em determinado local tem um cofre, tem uma arma, vai se verificar se tem um cofre, vai verificar se tem uma arma. Se o corpo está em determinado local, quantas vezes nós fomos para as ruas para em determinado local achar, e depois de cavarmos, acharmos inúmeros cadáveres. Aquilo era a comprovação material de que quem estava delatando estava colocando a situação como verdadeira. E aí só depois de avançar com alguns elementos que a gente partia para a fase de homologação da delação premiada. Então, aqui, e aí a gente fala pelo Estado do Acre, a gente sempre usou com muita responsabilidade esse instituto. Não, doutor Bernardo. Eu acho assim, que nós trabalhamos sempre, nunca da pessoa ao fato, e sempre dos fatos A pessoa, né? Então, esse é o trabalho. Mas você, desenvolvido. promotor, procurador-geral, você falou agora há pouco, o doutor Nilson também, sobre uma visita que vocês fizeram ao presidente da República. Eu sou um crítico permanente ao apoio que o governo federal dá aos estados fronteiriços. Um crítico permanente. Nós aqui somos vizinhos de 2 países produtores de coca. Você pode olhar aqui, eu não sei os dados que vocês têm aí, qual é o percentual dos que estão presos envolvidos com drogas. Deve ser um percentual muito alto. No entanto, eu não vejo o governo federal colaborar de forma efetiva no combate a esses crimes de fronteira. E parece-me que essa visita que vocês fizeram lá tinha esse sentido, é isso? Foi basicamente nesse sentido. 92% é o dado. Nós temos 26% da população carcerária está ligada diretamente ao tráfico de drogas. E 66% direto ou indiretamente com um crime relacionado ao tráfico de drogas. Nós estamos falando de mais de 90%. O que é feito em relação à Bolívia e ao Peru? O que é feito? Efetivamente, enxugar gelo eu tive a lá, oportunidade de agora perguntar para o ministro, agora em Rondônia, essa semana,
Se do ponto de vista de Itamaraty, e isso o governador já colocou naquela reunião, do ponto de vista de Itamaraty, existe relações protocolares com Peru e Bolívia, para que a gente avance. A exemplo do que foi feito uma política dos Estados Unidos na década de 90, salvo engano, com Colômbia e Estados Unidos. Então, o que a gente perguntou, porque do ponto de vista operacional, nós, Estado, vamos fazer a nossa parte, nós não vamos transferir responsabilidade. Mas o que a gente verifica na prática é que não se avança, não se faz nada com relação a isso. É isso que a gente foi lá para buscar e para aprofundar o debate, pedimos uma força-tarefa integrada, não que os órgãos federais não queiram, fazem no limite das suas possibilidades. Mas E qual foi o resultado prático disso? resultado prático. Primeiro, que eles viriam aqui trabalhar para a colocação ou aumento de uma força-tarefa, não é isso? Eles estão vindo dia Nas 13 fronteiras, de outubro, existe para a possibilidade. debater como implementar isso com a ajuda do Estado. E, evidentemente, de instituições como o Ministério Público. Segundo, muito concreto, pelo menos o compromisso que foi assumido. O senhor presidente da República garantiu verba para a construção de 2 presídios, um federal e um estadual, sendo que esse estadual ou a construção de um novo ou aumento das vagas nos já existentes, com reformas e ampliações. Quando eu falo da diferença da visão estratégica do Acre e dos seus órgãos de segurança, das suas instituições, da integração de tudo isso, logo em seguida da nossa reunião, eu recebi uma informação que o Ministério Público do Amazonas estaria entrando com uma ação para que não houvesse a construção de um presídio federal no Amazonas. De pronto, o senhor governador aceitou a construção de um presídio federal aqui. Nós sabemos que há necessidade. Nós sabemos que há necessidade da implementação de verbas da União e da contribuição da União nessa questão da fronteira, do narcotráfico. Nós levamos um trabalho, que é este relatório, eu entreguei ao senhor presidente da República, os dados, as rotas. Isso é um trabalho feito pelo GAECO em colaboração com o Sistema Integrado de Segurança Pública. É você colocar ali a força-tarefa necessária, o pessoal necessário e integrar o quê? Inteligência. Nos foi informado pelo ministro Jardim, né? Torquato Jardim? Não, que estava ao lado do ministro Torquato. De integração. Tem o Exengol, entendo. Isso, general. Que eles têm tido e mantido contatos com os países vizinhos, que já estão fazendo isso, salvo engano, no Paraguai, Já. com resultados Foi noticiado, concretos, inclusive. e que já estão conversando para fazer a mesma coisa aqui na Bolívia, Peru, se não me engano, Venezuela, Colômbia. Nós vamos ter, aqui, o governador está puxando um encontro de governadores da Amazônia, agora, para o mês de outubro. Nós vamos ter aí em torno de 10 governadores aqui. Amazônia é legal. A Amazônia, mais aqui o Mato Grosso, 10 governadores da Bolívia, 7 governadores do Peru. Está sendo convidados os procuradores de justiça do Estado brasileiro, não sei quantos vão vir, mas vão ser convidados. Chefe do Judiciário do Brasil, vai ser convidada a ministra do STF, o próprio presidente da República foi convidado. Então, veja, o Estado do Acre está puxando esse tema, que é um tema de agonia do povo brasileiro, para que possa debater e apontar caminhos, soluções, a partir do olhar do Estado do Acre. Então, esse tema que muitos governadores não querem nem discutir, que a maioria não quer nem tratar, o governador Tião Viana está trazendo para cima da mesa e botando aqui em cima, eles vão discutir. Porque senão eu vou esquecer de novo. Nessa linha, nós fizemos há 2 semanas, 10 dias atrás, um encontro de procuradores gerais da Amazônia Legal, aqui em Rio Branco, e o tema tratado foi esse, com a participação do governador. E já assumimos o compromisso de que os senhores procuradores gerais estarão presentes nesse grande encontro. Ô, doutor Oswaldinho. Nós não estamos fugindo do tema, nós queremos buscar as soluções. Nós queremos colocar a segurança como prioridade no Brasil. Mas, doutor Oswaldo,
Um plano nacional de segurança pública. Porque a droga que chega lá no Centro-Sul... Mas antes de você fazer a pergunta, eu pergunto só para você rapidamente. Nós temos monitoramento via satélite de fronteira? Ainda não chegamos a essa Nós tínhamos um programa que é o CISFRON, que é capitaneado pelo Exército Brasileiro, que foi contingenciado aí de maneira quase que total agora. Então nós temos a Polícia Rodoviária Federal que teve um contingenciamento aí de quase 50% no orçamento. Nós temos aí a ciência e tecnologia sendo contingenciada em muita coisa. Então nós vivemos num momento... Nós temos o Exército Brasileiro. Dividir, discutir o que é prioridade. E nós queremos, e estamos colocando que segurança pública tem que ser prioridade. A reforma política é importante, a reforma tributária é importante, a reforma trabalhista é importante, mas a reforma criminal, ninguém ouve falar. Olha, não, só contribuindo aqui com o que o Emílio disse. O Exército está no Rio de Janeiro. O Exército está no Rio de Janeiro. Está nas ruas do Rio de Janeiro. Mas a droga que financia a criminalidade do Centro-Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, a maior parte está entrando por onde? Pelas fronteiras daqui. Então o Exército tinha que reforçar a fronteira. Isso foi discutido na reunião com o presidente. Então nós não estamos fugindo jamais desse debate. Deixa eu fazer uma pergunta agora para o doutor Bernardo, que ele está muito excelente aí. Vocês estão falando demais, sabia disso? Não, mas nós convidamos ele aqui para falar, para te ouvir a mim. Não, eu estou dizendo que o doutor Bernardo precisa falar. Claro. Vou fazer uma perguntinha, doutor. Até porque nós somos conterrâneos do lado do Rio Nordeste. Agora, conterrâneos. Agora Pastor, eu levei 2 anos para vir, porque sempre fui convidado, nunca dava. Agora... Aí eu doutor Bernardo, que fala? Externar, né? A droga, vê se entende o que eu estou perguntando. Ela faz parte da base econômica da Bolívia, do Peru e da Colômbia. Nós somos vítimas, nós somos interessados em combater esse tráfego. Mas eles lá são beneficiários. A sinceridade desses governos, quando se sentam para fazer aqueles acordos bipartite, tripartite, que efetivamente eles vão contribuir severamente, como a Colômbia, de fato, contribuiu no acordo que fez com os Estados Unidos? Isso é a minha pergunta. Para colaborar com o doutor Bernardo, e sem querer interrompê-lo... Já interrompendo? Para lembrá-lo apenas, aí você dá a continuidade. O general... É Zé Gouveia. É Schengold, né? É Zé Gouveia. O general. Ele disse que ficou surpreso, e o ministro Torquato também, se não me engano, com a receptividade, com a demonstração de boa vontade do governo da Bolívia para implementar ações em parcerias com relação ao combate ao tráfico. Mas o nome dele é Evo Morales, o cocaleiro, tá? Não esqueçamos disso. Mas tem um preço muito alto. Quero fazer uma observação. Eu tinha um dado de 2014 que a Bolívia, com o Evo Morales, tinha aumentado em 4.000% a produção de coca. Queriam implantar aqui no departamento Pando. Houve reuniões em Porvenir, na comunidade, e os pandinos rejeitaram a extensão do plantio de coca para essa região. Bom, como a Bolívia abriu muito espaço para a produção da coca, as facções estão entrando na Bolívia. Aí ele está pagando o preço que ele não queria pagar. Talvez seja essa a resposta de pedir socorro até para o governo brasileiro. O que eu penso é o seguinte, independente da qualidade de quem está do lado de lá, né, no Peru e da Bolívia, a gente tem que ter diálogo. A gente tem que estar junto, a gente tem que estar conversando com eles o tempo todo, tem que estar trocando informações, porque essa criminalidade ela é transfronteiriça. Ela ultrapassa as nossas fronteiras, ela também, não vamos negar, os nossos, né, brasileiros também vão cometer crimes, né? Lá na Bolívia, teve lá uma ação recentemente em Santa Cruz de la Serra, né? Foi pesada. Né? E eles precisam de informações também, e nós carecemos demais de informações do que acontece na Bolívia também com relação à rota. Esse diálogo tem que existir para que tenhamos maior eficiência nesse combate. Astério, eu queria eu sei que você já vai para o intervalo, mas eu queria ter um ponto que eu acho que é importante a gente colocar, para que quem está nos assistindo também tenha uma compreensão para além dessa coisa policial. Então, olha, nós estamos falando aqui do cuidado e da preocupação com as futuras gerações.
Nós estamos falando aqui de crianças e adolescentes. Nós estamos falando do que pode acontecer com esse país no futuro. Por isso que nós estamos trazendo essa discussão para ocorrer aqui com vários governadores, com procuradores de justiça. Astério, 16 anos, nós vamos ter que fazer, você, o Narciso, o Oswaldo, vamos ter que fazer pelo menos 16 anos de educação formal para os nossos filhos, para que ele depois acesse uma universidade, para que depois ele vá buscar emprego, para que depois ele consiga ganhar seus R$1.000, R$2.000 aí, trabalhando. E o narcotráfico oferece R$1.000 por semana. É essa a nossa luta. Veja o tamanho da nossa preocupação com um tema como esse. Daí a importância de colocar na ordem do dia segurança pública nesse país. Eu acho que passou da hora. E é por isso que nós estamos fazendo um movimento, a partir do olhar do governador Tião Viana, para que o Brasil acorde para um tema como esse, porque ele já extrapolou a tela de TV. E é necessário que a gente acorde para isso. Então, eu só queria fazer esse parênteses para que a gente saiba o tamanho dessa conta e desse problema, que vai para além do olhar policial, que vai para a família, que vai para a educação, que vai para a religiosidade, que vai para a cultura, que vai para outras situações. E que é segurança pública primária. Segurança pública é vida. Sem vida não existe saúde, educação, não é nada. E é incrível, antes de chamar o intervalo também, quero só afirmar, porque tudo isso passa por uma política sadia, pela política saudável num país, né? Nós vamos no intervalo e voltamos na sequência, até porque a gente sabe, quando eu falei de incursão na política, não é apenas a questão local, mas é da gente perceber, por exemplo, que para as eleições de 2018, candidatos que já se apresentam com plataformas a favor da pena de morte, armando a população brasileira para combater o crime, quer dizer, está chegando e muita gente está gostando. É uma preocupação que eu acho que deveríamos também debater. Voltamos já na sequência.